Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, shalom, shalom, shalom. Falamos de Lajinha, Minas Gerais, ao vivo, direto do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, mantenedor do Seminário Tabernáculo, do Ministério Tabernáculo, também do Seminário Bereshit, Faculdade Teológica Bereshit. Estamos aqui desde 1992, ministrando, ensinando e estudando a Palavra de Deus. O que podemos dizer nesses anos todos, quase 30 anos, é que temos aprendido cada dia um pouco mais. Ainda temos muito que aprender. Estamos trabalhando com o nosso curso, gravando as aulas do curso de Teologia Inicial ou Básico. São 6 livros, cada livro 6 matérias. Estamos trabalhando a matéria do 6º livro, chamada Introdução Bíblica 6. É a última parte que estuda os livros da Bíblia, começando em Gálatas, acabando em Apocalipse. Hoje falaremos das cartas de Pedro. Primeira carta de Pedro, segunda carta de Pedro. E Pedro, a gente fica pensando, né? Pedro era um apóstolo, João escreveu o Evangelho, Mateus foi apóstolo, escreveu o Evangelho, Lucas não era apóstolo, Lucas era um médico, trabalhou com Paulo, coletou de algumas pessoas, fez um exame muito profundo, escreveu o Evangelho. E o Marcos, que era afilhado, né? Criado assim, amigo pessoal de Pedro, ele que copiou de Pedro e escreveu o Evangelho de Marcos. Deveria ser o Evangelho de Pedro, mas não tem esse Evangelho, mas tem as cartas de Pedro. João escreveu o Evangelho e tem as cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª João. E o Pedro, nós encontramos então essas cartas de 1ª e 2ª carta de Pedro. A primeira carta foi escrita no ano de 64, da era cristã, mais ou menos no ano que Nero colocou fogo em Roma. Quem escreveu essa carta foi Silvano. Silvano é aquele Silas, né? Falado lá por Paulo, que trabalhou com Paulo. 1 Pedro 5,12, ele menciona que Silvano é que está escrevendo. Fala também que João Marcos está com ele e tal. Essa primeira carta de Pedro, quem era Pedro primeiro, né? Pedro era o Simão, chamado Pedro. Mateus 10 fala isso, é um dos discípulos, primeiro discípulo de Jesus, irmão de André. Eles eram da cidade de Betsaida, que ficava ali nas margens do mar da Galileia. Ele era casado, menciona a sogra dele. Teve alguns milagres maravilhosos na vida dele, né? Ele foi servo e apóstolo de Jesus Cristo. Ele fala isso nas suas cartas. Ele era encarregado de pregar o evangelho da circuncisão, Paulo menciona em Gálatas. Ele era filho de Jonas, também que é chamado de Simão Bar Jonas. A palavra Bar do aramaico quer dizer filho. Simão Bar Jonas. E ele sempre andava em 3, né? Pedro, Tiago e João. Sempre tem eles ali. Eles estavam na transfiguração, os 3. No jardim do Getsêmani, eles estavam os 3 lá. Quando foi curar a filha de Jairo, Jesus chamou os 3. No sermão escatológico do Monte das Oliveiras, além dos 3, tinha mais André, mas estavam também os 3. E quando Paulo menciona sobre depois da morte de Jesus, falando da igreja, diz que as colunas da igreja eram Tiago, Cefas e João. Então era Pedro, Tiago e João. Logo no ano 44, depois da morte de Jesus, no ano 29, Herodes Agripa matou Tiago, o irmão de João. Então Cefas, que era também chamado Cefas, né? É chamado em João capítulo 1, 42, Cefas é o mesmo Pedro. Então Pedro e João depois preparam a Páscoa, e João Marcos é chamado de filho dele. Vamos ver os milagres de Jesus diretamente com Pedro. A sogra dele foi curada de febre, em Mateus 8. Ele andou por sobre as águas do mar da Galileia, em Mateus 14. Tirou aquelas moedinhas da boca do peixe, né, em Mateus 17. A pesca maravilhosa, a primeira pesca, quando ele se tornou pescador de homens. Depois teve a segunda pesca após a ressurreição, quando eles pegaram 153 grandes peixes, lá em João capítulo 21. E teve também aquele episódio no dia da prisão de Jesus, que ele cortou a orelha de Malco, João 18, e o Senhor teve que curar. Após o Espírito Santo, após a ascensão de Jesus no Monte das Oliveiras, esse Pedro recebeu o batismo com o Espírito Santo, no cenáculo, né, em Atos capítulo 1. A primeira pregação maravilhosa dele, ungido por Deus, quase 3.000 se converteram. Depois tem o paralítico da Porta Formosa, ele e João, no capítulo de Atos 3. A segunda pregação maravilhosa, mais ou menos quase 5.000. E depois temos o episódio de Ananias e Safira, eles mentiram e morreram. Temos depois a primeira viagem missionária de Pedro. Ele vai para Samaria, depois do Atos capítulo 8, depois vai a Lida e cura Enéas em capítulo Atos 9. Em Jope, depois em Jope, temos encontrado a cura de Dorcas, não é isso? Dorcas.
Enéas é em Lida, na cidade de Lida. Depois de Samaria passa por Lida, cura Enéas. Em Jope ele cura a Dorcas, ressuscita, né, Dorcas, que havia morrido. Lá também em Jope recebe aquele lençol que mostra que ele deveria pregar para os gentios. Vai então a Cesareia pregar na casa de Cornélio, capítulo 10, e retorna a Jerusalém, capítulo 11. Então, essa é a primeira viagem missionária de Pedro. A segunda viagem só menciona que ele teve em Antioquia. Paulo fala que ele esteve lá. Gálatas, capítulo 2, menciona que ele teve um bate-boca por lá a respeito da circuncisão. Então, Pedro pregava o evangelho da circuncisão e Paulo pregava o evangelho da incircuncisão. A primeira epístola, essa epístola de Pedro, já falei que foi escrita no ano de 64. A segunda depois foi escrita em 66. Vamos ver agora algum conteúdo. Uma coisa importante na questão teológica da primeira epístola é aquela questão do 1 Pedro 3, 18 e 20, que existe oportunidade depois da morte para a salvação, que lá diz que ao qual desceu e pregou os espíritos em prisão. Mas é preciso pegar um pouquinho de exegese aí e entender que a palavra não é pregar ali. Mas a pregar é evangelizo. O verbo evangelizo quer dizer esse, de fazer essa evangelização, de fazer essa pregação. A palavra que está escrita ali, que ele foi, desceu e proclamou aos espíritos em prisão. Ele era um arauto, um porta-voz, ele anunciou que tinha morrido e pago o preço pelos nossos pecados. Então o verbo é querusso. 2 Pedro 2, 5 também fala sobre isso, arauto. Então aí por isso que não existe isso, né? Uma vez morto, depois disso segue-se o juízo. Então a primeira carta de Pedro, nós vamos encontrar esse Pedro cumprindo a missão que Deus lhe deu, né? Tu, pois, quando te converter, fortalece teus irmãos. E é o que ele fez. O tema dessa carta aí pode ser, então, esse aqui, ó. A suficiência da graça divina e a sua aplicação prática com relação à vida cristã e para suportar prova e sofrimento. Foi escrita, mais ou menos, alguns que ele citou em 1 Pedro 5,13, Babilônia. Então, fala que é Babilônia, mas não cremos que seja aquela Babilônia. Seria, no caso, Roma. O conteúdo é o regozijo no sofrimento por causa da salvação, depois sofrendo por causa da justiça, sofrendo com Cristo e exortações finais. Isso aí seria o conteúdo. A segunda carta tem até alguns dilemas, porque não se sabe se realmente foi Pedro que escreveu, né? Porque a gramática grega é completamente diferente. E claro que não foi Pedro que escreveu assim. Pedro não escreveu a primeira. Quem escreveu primeiro foi Silvano, que era um escriba, não é? Que era uma pessoa treinada para escrever, então tinha uma facilidade maior. Mas tem algumas interessantes coisas da primeira para a segunda. Na primeira epístola, Pedro fala das perseguições. Na segunda, ele fala da falsa doutrina, vai combater gente que havia infiltrado na igreja e está precisando ser combatido. Na primeira, ele escreve a carta para animar os irmãos, na segunda, para divertir. Na primeira, Pedro vê cumprida a sua missão de fortalecer os irmãos, de Lucas 22, e na segunda cumpriu a sua missão de pastorear as ovelhas, protegendo-as dos perigos ocultos e insidiosos, para que andassem nos caminhos da justiça. Lá naquele episódio do Mar da Galileia, né? Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Ele cumpriu na segunda carta. Na segunda epístola, o autor dá uma viva descrição dos falsos mestres que ameaçam a fé da igreja, e como antídoto à vida pecaminosa deles, e exorta os cristãos a servirem todos os meios para crescer na graça e no conhecimento de Jesus. O tema seria um conhecimento completo de Cristo, é uma fortaleza contra a falsa doutrina e uma vida impura. Essa seria aí a temática dela. O conteúdo, ela foi escrita no ano de 66, 2 anos depois da primeira, e o conteúdo seria exortação a crescer na graça e no conhecimento, advertência contra os falsos mestres e promessa da vida do Senhor. Agora, referente aqui a algumas citações, alguns outros quesitos importantes, é que na segunda carta de Pedro não tem saudações nenhuma. Na primeira ele saúda, fala que Silvano escreveu, fala de Marcos, fala que está em Babilônia, que seria Roma. Na segunda ele encerra logo. A primeira carta tem 5 capítulos, 105 versículos, 2.218 palavras e 12.923 letras. A segunda tem 3 capítulos só, 61 versículos, 1.366 palavras e 8.160 letras. E outra coisa interessante na segunda carta é que ela autentica as epístolas paulinas. Logo depois que Paulo começou a escrever, no ano 49 por aí, e veio encerrar depois do ano 68, as cartas da segunda prisão, que é Timóteo, Tito e 2 Timóteo, mas Pedro, escrevendo no ano 66, já conhecia as cartas de Paulo. Ele cita elas lá no 2 Pedro 3, 15 e 16. Fala, nosso amado irmão Paulo tem escrevido algumas cartas que são às vezes difíceis de entender,
Então, mostrando que naqueles tempos, logo depois daqueles dias delas escritas, estavam circulando entre eles ali. Então, a diferença da primeira para a segunda é que você vai ver que o autor da segunda carta é Pedro mesmo. Então, a linguagem mais rude, né? Ele escreve de maneira mais... A primeira de maneira mais fina, né? Mais estilosa e tal. A segunda é menos marcante e a diferença também do vocabulário que é menor. Você pode ver pela diferença de quem escreveu. Silvano é um homem catedrático e Pedro é um homem que era um pescador, né, de peixe. Então é isso aí. A simplicidade dele, a facilidade de expressão, né? Ele é mais rude e intenso, adequado para os assuntos de grande urgência e importância delineados nessa carta. Então é isso aí, essas duas cartas de 1ª e 2ª Pedro, num resumo geral. Fica na paz, um abraço, tchau, tchau.